Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender alguns recursos para controlar bem a disposição dos seus objetos na cena. Nós vamos falar sobre os pivôs e o cursor, ok? Os recursos de controle dos pivôs e do cursor. Então, para dar um exemplo clássico aqui, você observa que cada objeto na cena tem um pivô. O pivô que é esse pontinho centralizado no objeto. Ele sempre se mantém bem no meio do objeto quando ele é criado. De tal forma que se você fizer uma rotação em Z, por exemplo, RZ, o objeto roda conforme você movimenta em torno deste pivô. Ok? Se você por acaso estiver no modo de edição e movimentar o seu objeto, por exemplo, vou movimentar no eixo X, o pivô não sai da sua posição original. E aí, se você ao voltar para o modo de objeto quiser rotacionar o seu objeto novamente, rotacionar em Z, veja como é que ele vai se comportar. Ao contrário de rotacionar em torno de si próprio, ele passa a rotacionar em torno de onde está o pivô, que foi mantido no seu ponto original no momento em que você estava no modo de edição e movimentou os vértices do seu modelo, ok? Bom, vou voltar atrás aqui, Ctrl Z. Agora eu vou fazer como se fosse um movimento orbital em torno, como se fosse esse aqui, esse pequenininho o satélite, esse aqui o planeta. Então, como é que faz isso? No momento ele está rotacionando em torno do seu próprio eixo, rotacionando Z, como está aqui. Agora eu vou fazer o ponto de origem dele e parar bem no centro onde está posicionado este aqui. Para poder fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, numa visão do topo aqui que fica mais fácil de você entender. A origem desse objeto grande está aqui e a origem, ou seja, o pivô, está aqui. O que eu vou fazer? O pivô deste objeto vir ficar bem na mesma posição desse daqui. Para fazer isso, primeiro eu vou posicionar perfeitamente o meu cursor. Meu cursor é essa cruzinha, né, que é onde você clica com o botão esquerdo do mouse, ele vai e fica. Para eu ter precisão absoluta, eu vou posicionar automaticamente bem no centro dos dois eixos X, Y e Z, dos três eixos, tá? Então o que eu vou fazer? Shift C. E aí ele vai e automaticamente, está vendo ele ali? Fica bem centralizado, ó. O cursor está centralizadíssimo, que é o comando Shift Z que eu já comentei em outras aulas. Uma vez o cursor centralizado ali, eu vou selecionar esse objeto pequeno e fazer com que a sua origem fique exatamente para a posição onde está o cursor. Quer ver? Vamos lá. Aqui, ó, menu objeto, transformação, transforme, origem para o cursor 3D. Vamos, confirma aqui e fique de olho no botãozinho ou no pingo da origem ali, ó. Pimba. Tá vendo esse objeto selecionado? Onde foi parar a sua origem? Ali. Agora, se eu rotacionar, o objeto ele faz o efeito de órbita, ou seja, ele está rodando ao redor desta posição. Muito bom, né? Muito bacana. Essa é uma opção. Se você quiser devolver a sua origem para a posição original, basta você fazer transform origem para a geometria. Ele volta para a posição normal e a rotação passa a ser aqui de novo. Vocês aprenderem então que na transformação eu posso usar a origem para o cursor e a origem voltar para a geometria. E a geometria também pode ir para onde está a origem. Como é que faz isso? Vou fazer de novo o teste no modo edição. Vou movimentar essa esfera. Vou fazer assim, vamos dar um G, deixar ela bem aqui. Bom, você viu que a origem ficou bem distante, tanto é que se eu rotacionar ela está desta forma. Eu quero que a minha esfera agora venha atrás da origem, volte para a sua posição original. Ao invés de colocar a origem, correr atrás da esfera, a esfera correr atrás da origem, tá? Do pivô. Então tem essa outra opção aqui, que é a
geometria, procurar a origem. Tem, então você viu? Existem todas essas opções. Então, assim como eu consigo, né, trabalhar com a origem indo para o cursor, eu posso ir a origem para o objeto, do objeto para a origem, querer centralizar baseando-se num outro objeto, eu uso o recurso do cursor para posicionar onde eu quero que eu queira, né? Muito interessante. Vou fazer um teste aqui do cursor agora aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o cursor selecionado neste objeto aqui agora. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Snap. Cursor para a seleção. Viu? Até agora estava usando o Transform, que era a movimentação do pivô. Agora eu vou fazer a movimentação do cursor. Cursor para a seleção. Olha onde ele foi parar. Viu que legal? Agora eu quero rotacionar o grandão em torno do pequeno. Vamos lá de novo. Transform. Origem para o cursor. Olha lá. E agora rotacionar. Muito legal, né? Então, você aprendeu aqui hoje como trabalhar com o pivô e com o cursor, para você ter total controle da movimentação dos seus objetos em cena. Fique atento, porque esse comando é muito útil. Às vezes você está lá distraído no modo de edição, movimenta de repente levemente o seu objeto sem querer X um pouquinho para o lado, aí ele já perde o centro, ele já não fica legal. Vou rotacionar, ele fica assim, ó. Rotacionar em Z, ele já fica meio atrapalhado. Então você tem como voltar na posição original sempre, mantendo o seu pivô bem centralizado. Um grande abraço e até a próxima.